Nessa última aula, vamos falar sobre a avaliação da eficácia de projetos. Então, observe que na aula anterior falamos sobre a avaliação da aprendizagem no projeto. Aqui vamos falar sobre a avaliação da eficácia do projeto no geral, tá? De forma geral. Bom, o que se pretende com a avaliação da eficácia do projeto? Por que é importante avaliar? Com a avaliação da eficácia do projeto, o que se pretende é estimular a capacidade de pesquisa. Parece adequado que os estudantes possam aplicar, ou seja, transferir conhecimento, né? Transferir os conhecimentos que aprenderam para situações reais e de simulação, e não apenas responder enunciados verbais, visuais ou numéricos de caráter reprodutivo. Mais do que medir, avaliar implica em entender, interpretar e avaliar. Por quê? Porque, gente, quando a gente avalia conceitualmente, a gente utiliza um instrumento de avaliação que a gente simplesmente faz o aluno reproduzir aquilo que foi falado em sala de aula. A proposta da avaliação da eficácia do projeto, ela é muito mais ampla. Por quê? Porque ela quer estimular o aluno não somente a saber conceitualmente, mas muito mais. Ela quer estimular o aluno a aplicar aquilo que ele pesquisou, descobriu, né, na aprendizagem por projetos, naquele projeto, para o cotidiano da vida dele. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando você trabalha questões relacionadas a um projeto, como, por exemplo, o meio ambiente, né? Você quer enxergar no aluno mudanças mais do que conceituais, mas mudanças procedimentais desse aluno no meio ambiente, né? Então, são mudanças de estrutura, mudança no cotidiano dele. Para isso, é necessário uma múltipla abertura por parte dos docentes, dos professores. Primeiro, uma abertura conceitual, para dar entrada na avaliação de resultados não previstos e acontecimentos imprevisíveis. Tem coisas que não estão nos objetivos e que o aluno alcançou, né? Então, a gente precisa abrir um leque para essa questão conceitual, né? Porque muitas vezes são resultados que não estão previstos ali. Segundo, uma questão investigadora, para dar lugar ao levantamento de evidências, tanto no processo, né, como na questão dos resultados, né? Então, como é que foi, o que foi investigado, como é que foi o que foi evidenciado nessa pesquisa, o que eles descobriram. A questão metodológica, que é para introduzir procedimentos informais frente à inflexível estratégia formal, o que implica passar do monismo ao pluralismo metodológico, né? Não, gente, não tem como você usar só, quando ele fala que é só uma forma de procedimento metodológico, mas são várias, né? Várias opções de estratégias, de recursos, de técnicas que podem ser usadas. Então, você não tem só uma estratégia formal, né? Mas uma flexibilização, uma abertura de processos nesse pluralismo metodológico. E, por fim, a ético-política, para recolher o caminho que vai da avaliação burocrática à democrática, né? Isso implica reconhecer que os implicados também fazem parte do processo de avaliação, não só como executores, mas também como referenciais do próprio processo, seguido de como partícipes das decisões adotadas. Porque o que a gente precisa ver aqui, gente? Quando a gente fala que a avaliação é burocrática, é porque você faz só para dar nota, né? Quando você sai dela para fazer uma avaliação democrática, você escuta o aluno, né? Por isso que a gente tem vários recursos na questão da aprendizagem, como, por exemplo, a autoavaliação, os seminários, né? Você tem várias competências e habilidades que vão ser avaliadas ali,
né? E ali eles não avaliam só como se eles fossem os únicos a serem avaliados, como executores, mas também como referenciais do próprio processo seguido, né? Eles participaram das decisões que foram adotadas, né? Por isso que a gente fala que é ético a perspectiva de mudança e a avaliação nos projetos de trabalho. Além de tudo que foi dito anteriormente, a avaliação nos projetos de trabalho, ela leva em conta que durante a última década produziu-se uma série de mudanças nas concepções sobre o ensino e a aprendizagem, que teve uma série de repercussões importantes no momento de apresentar novas visões e práticas sobre avaliação. Porque, gente, é verdade, nas últimas décadas a gente teve principalmente nessa última década, um repensar no processo avaliativo, né? A avaliação, ela passou a ser discutida, e quem quiser se atentar melhor a esse assunto, né? Leiam autores, por exemplo, como Jussara Hoffmann, como Lucchesi, né? Que trazem para o meio da educação, para o meio educacional, uma proposta muito interessante sobre a forma de se ver a avaliação, né? Sobre a forma que a gente processa, que a gente, vamos dizer assim, entende o processo avaliativo, tá? Então, tais mudanças podem ser configuradas da seguinte maneira: da preocupação sobre como recordar a informação, passou-se ao interesse sobre como transferi-la a outras situações. Então, ao invés de eu ficar recordando o que eu aprendi, eu passo, eu faço o aluno pensar sobre como eu vou aplicar o que eu aprendi. De destacar a importância de saber aplicar fórmulas previamente aprendidas, né? Ou mesmo para resolver problemas, a gente passa a fazer isso, né? Passou-se a necessidade de planejar-se problemas e encontrar estratégias para a gente resolver aqueles problemas. A importância dos resultados se transformou no interesse pelos processos da aprendizagem dos alunos. Então, muito mais importante do que o resultado, né, que você tem ali, que é o resultado mensurado, ou de produtividade, ou de média aritmética da turma, mas é muito mais o processo de aprendizagem. O aluno aprendeu, né? A valorização da quantidade de informação, da recitação de memória e da erudição, ela agora está dando lugar a destacar a importância do saber como capacidade para buscar de forma seletiva, a ordenar a interpretar a informação para dar-lhe sentido e transformá-la em conhecimento. Porque, gente, qual é a diferença entre informação e conhecimento? A informação é aquilo que são os dados, aquilo que é passado para o aluno. O conhecimento é aquilo que é construído pelo aluno, a partir daquilo que ele compreende e que ele relaciona com o conhecimento prévio que ele já tem. Essa é a grande diferença. Então, a gente precisa pensar nessas mudanças na avaliação do projeto também nesse sentido, né? A valorização da quantidade de informação, ela está dando lugar, gente, muito mais à qualidade, aquilo que o aluno realmente aprendeu ou apreendeu. E aí, aqui, ele traz o portfólio como reconstrução do processo de aprendizagem nos projetos de trabalho. Quem que lembra o que é um portfólio? Né? Então, fisicamente, a gente pode dizer que portfólio é uma pasta, geralmente, né? Onde estão colocados ali, de forma organizada, com sumário, todas as atividades realizadas naquela disciplina, né? Ou naquele curso. Então, o portfólio, ele é um recurso, ele é uma modalidade de avaliação devedora do campo da arte. Por quê? Na arte, você coloca, por exemplo, desenho artístico, você coloca os seus desenhos na pasta e entrega para o professor para que ele possa avaliar. Então, arquitetos, desenhistas e artistas recolhem, selecionam e ordenam amostras da sua trajetória profissional para poder apresentá-las em um suporte físico, que é o portfólio, de maneira que o destinatário possa apreciar
os marcos mais significativos do seu percurso e, ao mesmo tempo, em que adquire uma visão global do mesmo. No ensino fundamental, no médio e no superior, é possível realizar um processo de seleção e ordenação de amostras que reflitam a trajetória de aprendizagem de cada estudante, de maneira que, além de evidenciar seu percurso e refletir sobre ele, a gente possa contrastar as finalidades do seu processo e as intenções educativas e formativas dos docentes. E como é que a gente faz isso? O portfólio, ele se apresenta como facilitador da reconstrução e da reelaboração por parte de cada estudante do seu próprio processo ao longo de um curso ou de um período de ensino. A utilização do portfólio como recurso de avaliação, ela é baseada na ideia da natureza evolutiva do processo de aprendizagem. Por quê? Gente, vamos recordar a educação infantil. Quando você faz quando você mostra para o aluno, para o pai do aluno na reunião de pais geralmente, né? E o aluno tem acesso também, apesar de muito novo ainda, ele tem acesso à evolução dele nos desenhos, que partem da garatuja, né? E aí ele começa a evoluir. Isso é uma forma e assim uma maneira de mostrar a evolução, a natureza evolutiva no processo de aprendizagem desse aluno. E você utiliza um documento bem parecido com o portfólio, né? E o portfólio oferece aos alunos e aos professores uma oportunidade de refletir sobre o progresso dos estudantes em sua compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, que possibilita a introdução de mudanças durante o desenvolvimento do programa de ensino, né? Porque você vai observando e você, de alguma forma, você tem um diagnóstico daquilo que precisa melhorar. O portfólio é algo mais do que recompilação de trabalhos ou materiais guardados numa pasta, né? A gente tem que entender isso. Ou apontamentos e notas tomadas em sala de aula e passados a limpo, ou uma coleção de recordação de aulas coladas no álbum. O portfólio, ele não é só, né? Ele não implica só em selecionar, ordenar evidências de aprendizagens e colocá-la num formato. O Gardner, né, o Howard Gardner, ele fala que no portfólio é possível identificar questões relacionadas com o modo como os estudantes e os educadores refletem sobre quais são os objetivos de aprendizagem, aqueles que foram cumpridos e os que não foram, né, ainda cumpridos, né, onde de maneira inadequada o esforço para a aprendizagem e em que direções o promissor enfocá-los para o futuro. Então, o que a gente precisa fazer para alcançar os objetivos